prontos para evoluir? Estamos prontos para verdadeiramente ter o melhor futuro possível? Reparem, em termos de capacidade adaptativa, nós hoje em dia estamos no homem, podemos chamar homem modernos. É o homem que perdeu a capacidade da realidade, é o homem que perdeu as capacidades parapsíquicas e o objetivo será nós transitarmos para o homem do futuro, no qual voltamos a desenvolver estas capacidades parapsíquicas, voltamos a ter noção da realidade, voltamos a ter o papel da energia na nossa vida e no nosso corpo. E muito importante para entendermos isto é outro estudo científico que diz que o nosso DNA carrega a informação de experiências de medo e de stress de geração em geração. Portanto, é assim, eu sou aquilo que sou ou aquilo que eu fui. Ou eu sou o que eu fui ou serei o que eu fui. Porque o que o estudo diz é que as experiências que os meus pais têm antes mesmo da minha concepção, antes da concepção, vai influenciar o meu sistema nervoso. Portanto, a pergunta é, nós herdamos medo ou herdamos amor? Consoante aquilo que nos transmitiram. Isto significa que nós somos seres de energia. Isto significa que nós produzimos campos eletromagnéticos para o universo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Logo, isto significa que nós temos que ter a noção de que somos criadores conscientes da nossa própria realidade. Eu consigo modificar a minha realidade, eu consigo modificar a minha vida. Portanto, não se venham queixar. A partir de hoje, não se venham queixar, porque tudo aquilo que vos acontece é uma projeção daquilo que vocês entenderam, ou que alguém entendeu para vocês que era o melhor. Portanto, se queremos compreender o universo, temos que começar a pensar em termos de energia, frequência e vibração. Temos que entender que tudo é energia, que tudo vibra. Então, se isto é verdade, para que nos preocupamos com a morte? Porque a vida é muito simples. Se eu tenho um problema, se eu consigo resolver, então para que me preocupo? Se eu tenho um problema e não consigo resolver, então para que me preocupo? Portanto, este para que é que eu me preocupo é porque a única coisa tão inevitável quanto a morte é a própria vida. Portanto, a vida é muito curta, dizem, e nós tornamos-la ainda mais curta desperdiçando tempo, porque nos preocupamos demasiado. Portanto, este homem dizia que não devemos fazer da nossa vida um rascunho porque podemos não ter tempo de o passar a limpo. Eu acho que isto está fantasticamente bem dito. A vida é aquilo que nos acontece enquanto fazemos planos. Temos que ter a noção de que se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. Portanto, nós temos que aprender a morrer verdadeiramente. Que tudo na vida é emprestado. Portanto, não nos vale a pena viver apegados. Ou seja, nós devemos usar as coisas e devemos amar as pessoas. Assim é que é o correto funcionamento da lei do amor. Lembrar-nos que a vida é em espelho. A vida devolve aquilo que nós projetamos nela. Portanto, temos que ter cuidado com aquilo que refletimos. Temos que ter a noção perfeita que nunca é tarde para mudarmos a nossa vida. Devemos nos transformar na melhor versão de nós mesmos. E Seneca, que foi um filósofo, disse que apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Portanto, tenham menos medo da morte e tenham mais medo da vida insuficiente. Tenham medo de uma vida sem ver o pôr do sol, sem ver o nascer do sol, de uma vida sem beijos, sem abraços, sem sorrisos, sem risos, de uma vida sem se apaixonarem, de uma vida sem viajarem. Tenham medo de uma vida sem experiências. Tenham medo de uma vida monótona. Porque uma vida não vivida dá poder à morte, mas uma vida vivida na sua plenitude retira todo o poder da morte. Portanto, a morte deixa de existir.
Um estudo que foi feito com pessoas em cuidados paliativos ou intensivos, o que contam é que a única coisa que se arrependem é daquilo que não fizeram, daquilo que não viveram, daquilo que não viram, daquilo que não comeram, das pessoas que não amaram, das pessoas que não beijaram, daquilo que não dançaram, daquilo que não cantaram, daquilo que não aprenderam. Portanto, nós só nos devemos de arrepender daquilo que verdadeiramente não tivemos coragem de fazer. Então, este senhor, muito importante, disse que quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos. Portanto, a única coisa que temos que nos perdoar a nós próprios é por termos tido medo e não termos, portanto, desfrutado da vida. E lembrar-nos que a morte transforma a nossa vida em destino, porque a partir do momento em que temos esta consciência, então eu passo a ser criador do meu próprio destino. Eu é que guio a minha própria vida. A morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Esta frase foi escrita por Picasso. A vida de uma pessoa não é aquilo que lhe acontece, mas é aquilo que ela recorda e a forma como ela recorda. Porque, reparem, se entenderam alguma coisa daquilo que eu expliquei, entenderam que, verdadeiramente, quando nós morremos, aquilo que transita para outra dimensão é a nossa consciência. E a nossa consciência, aquilo que leva, são as experiências, são as aprendizagens. É todo o crescimento que fomos tendo durante a nossa vida. Portanto, se isso é verdade, significa que eu tenho de me começar a ocupar mais em ter mais experiências de vida e menos coisas. Porque as coisas nós sabemos que não as levamos. O que não sabemos é que aquilo que levamos é aquilo que verdadeiramente aprendemos e aquilo que conseguimos melhorar em termos de evolução espiritual da nossa própria consciência. Portanto, se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida, dito por este pintor, então podemos entender a vida como um comboio em que há embarques e desembarques, há sempre acidentes pelo caminho, há embarques de pessoas que são muito importantes para mim, há desembarques de pessoas que são muito importantes para mim e sabemos que quando nascemos neste comboio temos duas pessoas que são muito importantes para nós, que são os nossos pais e que eventualmente vão desembarcar em alguma estação por aí e também temos que ter consciência que nós também vamos desembarcar em alguma estação. E, portanto, a pergunta então é: porquê é que morremos? Se isto, eu estou aqui a pintar um quadro fantástico acerca da morte, não é para se matar, não é para acelerar ninguém o processo, é para perceberem que de facto é preciso desmistificar este medo e esta angústia que temos no processo da morte. Na realidade, nós não morremos, apenas mudamos de forma. Durante algum tempo existimos como seres humanos, a maioria do tempo nós existimos como seres espirituais. Temos que ter a ideia que não existe morte, a vida continua para sempre, a vida é tal qual é, simplesmente mudamos de forma, que o objetivo global da nossa alma nem sempre é conhecido. Portanto, nós temos que confiar na vida, temos que viver a vida completa, animadamente e viver a vida de uma forma feliz. Deste modo, precisamos de nos divertir, espalhar alegria, partilhar amor. Entender que o amor incondicional e a aceitação são as duas coisas que verdadeiramente precisamos para estar aqui. Este médico, que é o Dr. Evan Alexander, era um neurocientista que esteve em coma durante 3 semanas e ele relatou num livro que eu vos aconselho a ler tudo aquilo que lhe aconteceu durante estas 3 semanas. Tudo o que lhe aconteceu, mas ele esteve deitado numa cama de hospital, mas aconteceram-lhe coisas fabulosas, fora do corpo, obviamente. E, portanto, o que ele diz
é que na realidade só nos temos que preocupar com estas duas coisas, o amor incondicional, a aceitação. Ele diz que a ciência e a espiritualidade podem e devem coexistir. E ele diz que o amor é tudo o que permeia o universo, portanto, é uma forma simpática de falar na teoria dos campos que eu vos expliquei. Nós acedemos com dificuldade a estes planos superiores do universo pelo bloqueio da nossa mente. Nós pensamos demasiado, não permitimos, portanto, que o nosso corpo energético consiga ter uma projeção suficiente para nós acedermos a estes planos superiores.